Olá, pessoal! Esse vídeo aqui continua o tema que a gente iniciou na semana passada, que é paráfrase. Esse tema da paráfrase assusta muita gente, principalmente quando é na hora de escrever em inglês. Então, eu comecei a falar sobre isso na semana passada. Se você não assistiu, é só clicar aqui no card que eu vou deixar para vocês acompanharem. E se você chegou aqui hoje, está conhecendo o nosso canal agora, já peço que você se inscreva aqui e ative as notificações para ser avisado do próximo vídeo que vai sair na semana que vem, ainda falando sobre paráfrase. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre sinônimos. Muita gente tem a noção de que fazer paráfrase é trocar as palavras do texto que você quer parafrasear por sinônimos. E não é só isso. Os sinônimos são um dos recursos que a gente pode utilizar para fazer a paráfrase, mas não são o principal. Para entender melhor, assista o vídeo da semana passada. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas características das palavras que impedem que exista uma palavra que é um sinônimo idêntico da outra. Isso não acontece em nenhuma língua. Não acontece, gente. As palavras elas são parecidas, mas elas não são idênticas. Por isso que quando a gente fala em procurar um sinônimo para substituir uma palavra, não necessariamente vai ser igual o sentido. Para falar disso, eu trouxe aqui 4 critérios que fazem as palavras variarem quando a gente compara sinônimos, né? Desses critérios são formalidade, temporalidade, uso gramatical e prosódia semântica. Vou explicar cada um em mais detalhes. Primeiro, formalidade. Às vezes você tem uma palavra que é sinônimo da outra, mas uma é mais formal do que a outra. Então, se você troca, por exemplo, uma palavra muito formal por um sinônimo que não é tão, ou então por um sinônimo informal, você não conseguiu fazer essa transição de forma adequada, da melhor forma possível, né? Porque você perdeu a formalidade do original. Isso quer dizer que a sua palavra está errada? Não, não necessariamente. Depende mais do texto que você está escrevendo. Se o texto que você está escrevendo é informal, faz sentido que você use um sinônimo informal. Mas se não, você precisa buscar uma palavra com uma formalidade parecida com a do original para você continuar com o mesmo sentido e registro, né? No caso, a formalidade. O segundo ponto é a temporalidade. Algumas palavras caem em desuso, né? Elas ficam desatualizadas, ninguém mais usa. Então não faz sentido usar um sinônimo que está defasado. Exemplo clássico. Se você já estudou lá no ensino médio, que eu acredito que sim, e você fez várias redações, provas de redação para o Enem, redação para o vestibular, redação para o PAIES, que tinha aqui na UFO, muita redação. As pessoas ficavam procurando sinônimos para não repetir as palavras. E aí eu lembro que muita gente trocava a palavra atualmente por odierno, porque não queria usar atualmente, a professora falava que não podia começar a redação com atualmente, aí a pessoa usava odierne. Gente, ninguém usa essa palavra, ninguém. Não faz nenhum sentido você usar essa palavra antiga, que ninguém mais usa, hiperformal, numa redação de escola. Então, assim, é uma troca de sinônimos que não funciona e não vai funcionar na sua paráfrase. Então, se você vai escolher um sinônimo, primeiro você vai olhar a formalidade, segundo você vai olhar se esse sinônimo é realmente usado hoje em dia ou se não, se ele está defasado. Terceiro ponto é o uso gramatical. E o que acontece aqui? É perigoso trocar um sinônimo, uma palavra pelo seu sinônimo e manter a mesma estrutura gramatical. A gente vai ver isso aqui num exemplo, vai ficar bem claro. Mas acontece que as palavras elas são usadas de formas diferentes. Às vezes você troca uma palavra por um sinônimo e a primeira palavra usava uma preposição e a segunda usa outra preposição. E você mantém a da primeira, então vai ficar a preposição trocada. E por último, a prosódia semântica. A prosódia semântica é um conceito linguístico um pouco mais aprofundado. Quem está aprendendo inglês, ou mesmo português mesmo, estudando língua,
provavelmente não vai adentrar nisso, mas é uma coisa que acontece, é uma realidade. E aqui vocês podem ver a definição que o Weber Sardinha, que é um linguista bastante conhecido, dá para prosódia semântica. Prosódia semântica é a associação recorrente entre itens lexicais e um campo semântico, indicando uma certa conotação negativa, positiva ou neutra, ou instância avaliativa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as palavras elas estão dentro de um campo semântico. O que é isso? É um campo de significado. E dentro desse campo, ela pode ter uma conotação positiva, negativa ou neutra. Então, por exemplo, você pega uma palavra e ela se combina com outra. Se essa primeira palavra tem um significado negativo, por exemplo, essa palavra ela é sempre usada com temas de morte, de doença, de tristeza, então ela tem uma conotação negativa. Ou então, se essa palavra é usada com situações felizes, de alegria, de bem-estar, de satisfação, ela vai carregar esse campo semântico para as outras que estão próximas. Então, às vezes, você tem uma palavra com um campo semântico positivo e você junta ela com um campo semântico negativo, dá um choque, ele fica esquisito, parece que o sentido não dá certo. Então, quando a gente une duas palavras assim, a gente tem que pensar na prosódia semântica delas. E aí, quando você substitui uma palavra por um sinônimo, você pode criar esse conflito da prosódia semântica. Vamos para o exemplo, que tudo o que eu falei aqui vai ficar claro. Trouxe aqui dois verbos, o verbo to cause, que é causar, e o verbo to lead to, que também é causar. Eles são sinônimos, se vocês forem procurar um sinônimo de cause, é lead to. E vou mostrar para vocês as diferenças entre eles, considerando que eles vão ser usados como sinônimos em uma frase. Vamos partir dessa frase aqui. Most heart attacks are caused by blood clots. A maioria dos ataques cardíacos são causados por blood clots, entupimentos sanguíneos, algo assim. Se eu quiser substituir caused por lead to, o que eu posso fazer? Posso simplesmente trocar a palavrinha pela outra. Por exemplo, most heart attacks are led to blood clots. Supondo que a gente está trocando as preposições ali. Ficaria então, a maioria dos ataques cardíacos são led to. Aí começa o problema. Quando a gente usa lead to, lead sozinho, sem a preposição to, quer dizer liderar. Quando a gente coloca o to, aí a expressão inteira, lead to, significa causar, gerar, causar um efeito. Então, não dá para usar igual está aqui, que é o verbo to be, are, e depois o cause no particípio, né? Are caused. A gente tem que usar lead to sem esse verbo to be aqui. Como que ficaria? Blood clots lead to most episodes of chest pain. E aqui é uma proposta de reescrita da frase anterior, né? Vejam que blood clots continua igual. O verbo a gente trocou cause por lead. E depois, em vez de falar most heart attacks, a gente falou most episodes of chest pain, de dor no peito, né? Então, é uma possibilidade de tradução, mas vejam que aqui a gente tem um termo mais técnico, né? Heart attacks. E aqui a gente tem um texto mais geral, né? Mais do público geral, assim, que é chest pain. É uma diferença considerável, porque você deixa de ter um termo mais específico, mais preciso, voltado para a área da saúde, para ter um termo mais geral. Viram que não é só um sinônimo, tem um peso, esse lugar de onde a palavra sai. Bom, mas voltando para o cause e para o lead to, o que a gente precisou fazer para usar como sinônimo, né? Primeiro, esse sujeito aqui, ó, quem que causa os ataques? Os blood clots. Se eles causam, então eles têm que ser o sujeito. Blood clots lead to. Blood clots causa, certo?
Não dá para simplesmente trocar cause por lead aqui, que a gente mudaria totalmente o sentido. Se a gente trocasse só o cause pelo passado do lead, que é led, ia ficar are led by. E led by significa liderado por. Então, outro sentido que não tem nada a ver com o que está aqui. E outro ponto importante aqui dessa comparação é a prosódia semântica. Se vocês forem procurar cause no dicionário, a definição vem assim: faz alguma coisa acontecer. E aí vem uma continuação, principalmente alguma coisa negativa. Então, em geral, cause está junto com coisas negativas. Causa um acidente, causa um entupimento, causa um ataque cardíaco. Não é sempre, mas em geral está associado com coisas negativas. Se no nosso caso a gente tivesse primeiro a frase com lead to e a gente quisesse usar cause como sinônimo, a gente teria que conferir se realmente ficaria bom o cause, porque o lead to não tem uma prosódia significativa, ele não é nem positivo nem negativo, é neutra. Então tanto faz assim o que você vai usar com lead to, mas o cause tem um pouco esse peso negativo. Bom, e diante de tudo isso, o que eu quero que vocês levem como mensagem com relação aos sinônimos? Os sinônimos podem sim ser um recurso da paráfrase, vocês podem usar os sinônimos para ajudar vocês a parafrasear, mas eles não são o único nem o principal recurso. A principal forma de fazer uma paráfrase é ler o texto, entender, sair de perto do texto e escrever com suas palavras relacionando aquela ideia ao seu trabalho. Assim, o seu texto vai ficar único, não vai ficar copiado, não vai ficar plagiado, não vai correr o risco de ser pego por uma questão de falta de ética ou mesmo de desatenção ou falta de, tempo ou habilidade para fazer isso. A paráfrase é um texto escrito por você. Os sinônimos podem ajudar você, principalmente no começo, para ganhar mais vocabulário, para conseguir escrever de forma mais fluente. Mas lembrem-se, quando vocês forem buscar sinônimos, de olhar todos esses fatores, a formalidade, a temporalidade, a prosódia semântica e o uso gramatical, qual que é o uso correto para cada palavra, ok? E esse é o vídeo, esse é o tema que eu trouxe pra gente conversar hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Se você já usou muitos sinônimos, se você usa muito, qual dicionário que você pesquisa sinônimos, pra gente conversar um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo, ainda falando sobre paráfrase, mas com dicas para vocês aumentarem o vocabulário e conseguir escrever melhor em inglês na hora de parafrasear. Até o próximo vídeo.